Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Telos Podcast. Eu sou o Aécio e hoje eu vou trazer para vocês um tema muito bacana, muito legal para quem quer começar um negócio e não sabe como. E o tema é os 5 estágios da sofisticação de mercado. Ou, se você preferir, os 5 estágios da maturação de um mercado, tá? Bom, então vamos lá, direto ao conteúdo, sem muitas delongas. E o primeiro estágio da sofisticação do mercado é o estágio disruptivo, tá? Quando você é o número 1 do seu mercado. É quando você é o primeiro do seu mercado e você tem um produto mais tão bom, que você sequer precisa de uma propaganda bem feita, de um marketing, de muito marketing no caso, né? Vou pegar aqui como exemplo o iPhone quando foi lançado. A Apple investiu em publicidade, mas o barulho que ela gerou foi tão grande, mas tão grande, que depois de um certo tempo ela não precisava mais investir tanto em publicidade, tanto em marketing, porque o boca a boca era feito pelas pessoas, os usuários, aquela tecnologia nova que eles estavam trazendo, tá? Toda aquela interação, uma tela touch, que até tinha no passado, tá? Só que não com aquela usabilidade tão boa quanto era um iPhone. É boa, assim, em comparação ao que tinha no mercado, tá? Se você comparar o iPhone primeiro com os iPhones de hoje, você vai falar, nossa, como a gente usava aquilo. Mas era o que tinha na época e era muito bom para quem vinha daqueles telefones antigos que mal tinham um touchscreen. Sendo o disruptivo o primeiro do seu mercado, como eu falei, o seu esforço de marketing ele é menor, até pelo barulho que você gera. E, obviamente, o exemplo que eu dei aqui é do iPhone, é um mercado gigante, né? Um mercado que não é para uma empresa de uma pessoa, uma micro startup chegar, mas é um mercado já consolidado que gera bilhões e bilhões de dólares por ano. Mas e no caso de micro startups, né? Como que seria esse disruptivos no caso de uma micro startup, de uma empresa que é composta por uma ou poucas pessoas, né? Tecnicamente, né? Não sei se não tem nada muito técnico disso, mas no consenso geral assim do pessoal que trabalha com micro startups, eles consideram como micro até 9 pessoas dentro de uma startup. Aí já é considerado micro. Acima disso é uma startup comum, né? E no micro startup, como seria para ser disruptivo, né? O que fazer, o que dá para fazer? Seria basicamente você pegar um nicho, um subnicho, e dentro daquele subnicho você criar alguma ferramenta, algum produto que seja assim disruptivo e que possa gerar um barulho e consequentemente um ganho bacana. Quando eu falo ao subnicho, eu me refiro ao, por exemplo, você tem um nicho grande de mercado, né? Vamos dar um exemplo aqui. Saúde. Saúde é um nicho gigante de mercado, que pode ter inúmeras vertentes, né? E um subnicho desse mercado seria fitness. Eu tenho uma parceria numa startup que é esse subnicho, né? Fitness, dentro da área de saúde. E ainda tem um subnicho dentro da minha área, né? No caso da startup que eu tenho aqui junto com outros parceiros, que é o nicho pai é a saúde, o subnicho é fitness e o subnicho do fitness seria vagas dentro de academia, dentro desse subnicho que é fitness, né? O segundo, até pelo nome, né, é ser o segundo do seu mercado. É a segunda etapa da maturação de um mercado. É quando você já não é mais o primeiro, você é o segundo. Você chegou depois. E aí que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Porque no caso do segundo, você vai precisar de muito mais investimento em marketing e propaganda no produto em si. Porque você vai ter que fazer um produto melhor do que o primeiro, pelo menos em alguns aspectos, né? E aí começa a ficar muito acirrada essa competição entre o que já está estabelecido, o primeiro do mercado, e o segundo que chegou agora, que vai ter um esforço muito maior de
de criar um produto e convencer as pessoas de que esse produto é melhor do que o já estabelecido. Um exemplo disso é também no mercado de smartphones, é o próprio Android, que chegou mais ou menos um ano depois do iPhone, e hoje ele tem, talvez aqui no Brasil, eu sei que é perto de 90% de market share, tá? De mercado. Mas muda de país para país, mas assim, no geral, eu acredito que perto de 80% do mercado é um mercado só de Android, dos smartphones, distribuído entre Android e iPhone, obviamente, né? E dentro do conceito de micro startup, como eu imagino que se aplicaria isso, né? Como talvez se aplique isso, já existe uma micro startup com um SaaS ou com algum negócio online gerando, e ele é disruptivo, e com certeza outras pessoas vão chegar e vão querer meio que copiar, não exatamente copiar, mas a partir daquela ideia, a partir daquele negócio, fazer o próprio delas, e obviamente vai precisar ser melhor e maior, né? Bom, depois disso, o terceiro estágio da maturação ou sofisticação do mercado, né, é o estágio do que eles chamam de novo mecanismo, tá? O que significa basicamente isso? Então vamos relembrando, né? O primeiro estágio é um disruptivo, então você é o primeiro do mercado. O segundo, você já tem um principal ali, já tem alguém que domina, então você vai ter que fazer melhor e maior. E começa a ficar muito, muito caro a propaganda, o marketing, né? Os investimentos cada vez mais altos. E agora surge um novo mecanismo a partir disso. E esse novo mecanismo é quando a proposta de valor que as empresas apresentam, né, a seus produtos, começa a ficar muito exagerada. E agora vamos usar os exemplos, né? Um bom exemplo, no caso dos celulares, é a tela do celular, né? Então, quando as empresas começam a apresentar a sua proposta de valor, elas começam a falar de detalhes de coisas que não são marginais, mas que não são o foco ali do produto. Então, você pensa num celular. O foco do celular é ter um aparelho que te dê acesso à internet, a todas aquelas facilidades que você tem, e ligação, obviamente, né? Só que, por exemplo, numa propaganda é muito comum você ver assim, celular tal, com tela Gorilla Glass. Ou seja, é um enfoque num detalhe da tela, que nem é, vamos dizer assim, o principal ativo daquele dispositivo, né? Daquele produto. E dando seguimento a um mercado já saturado, que é o mercado já com um novo mecanismo, onde a proposta de valor é bastante exagerada, vem a evolução desse novo mecanismo, né, que é a quarta etapa, que é justamente isso, a evolução de um novo mecanismo, onde as marcas agora, as empresas, além de já de uma propaganda de proposta de valor exagerada, agora elas trabalham no micro detalhe. Um exemplo disso é, por exemplo, a propaganda da Samsung, né? Samsung Galaxy Ultra S22, uma coisa assim. No meio da propaganda tem a descrição da tela do celular, que a tela é simplesmente assim, Corning Gorilla Glass Victus Plus. Essa é a descrição só da tela, fora os outros recursos. Então é num micro detalhe absurdo, assim, é muito exagerado a proposta de valor. O que, às vezes, na minha opinião, tá, recai até num perigo aqui, que é perder o valor, assim, agregado àquela informação. Pra gente que tem uma micro startup ou uma empresa muito pequena e tá num segmento que é super saturado, assim, né, que tem muita concorrência, e se a gente recair sobre um novo mecanismo já nessa quarta etapa, vamos dizer assim, corre até um risco de perder valor, assim, de não agregar mais valor. É uma informação que às vezes passa até despercebida para quem é o cliente, né, para quem é o seu usuário final. E finalmente a gente chega na quinta etapa, né, da sofisticação de mercado,
que é a etapa da identidade. Aí aqui é para poucos, tá? Aqui é só para quem já está bem estruturado no mercado, aqui já tem uma marca bem estabelecida. E essa marca, ela nem precisa se apresentar assim, quais são os benefícios, os recursos no detalhe, todo mundo já conhece. Um exemplo disso, tá? É a própria Apple nos comerciais do Apple Watch. Os comerciais do Apple Watch, se você assistir nos últimos tempos aí, o comercial não mostra mais qual que é sei lá, qual que é o processador, quais são os benefícios. Não, só mostra pessoas no seu cotidiano, correndo, nadando, fazendo uma ligação, uma reunião, qualquer coisa assim, e usando o relógio. Apenas isso. Todo mundo já conhece o que o relógio tem, todo mundo já conhece os benefícios, todo mundo já sabe, e a empresa tem essa identidade já bem estabelecida, e ela não precisa mais nem citar quais são os benefícios daquele produto no detalhe, né? Porque a empresa já adquiriu uma identidade. Tem uns exemplos muito legais também disso, né? Por exemplo, a Coca-Cola, que os comerciais da Coca-Cola geralmente se remetem à felicidade, assim, nada ao sabor, o produto principal vamos dizer assim, o ativo da Coca-Cola é o sabor do refrigerante, e no comercial não tem nada disso, no comercial só tem pessoas felizes. E no caso da Coca-Cola, mais ainda, né? Porque a Coca-Cola, o Natal é da Coca-Cola, praticamente. Qualquer comercial atrelado ao Natal já remete muito à Coca-Cola, porque eles têm essa identidade. Eles adquiriram essa identidade. Então, recapitulando aqui, o primeiro estágio de uma sofisticação de mercado é o disruptivo, tá? Eu citei exemplos aqui de mercados já bem grandes, né? Bilionários, mas se aplica perfeitamente a mercados um pouco menores, vamos dizer assim. Se você lembrar, uns anos atrás, por exemplo, dentro de um mercado de jogos, de celular especificamente, né? Não é nem um mercado de jogos geral, mas um mercado de games de celular. Teve um jogo disruptivo que foi o Angry Birds. Ele simplesmente mudou como as pessoas jogavam no celular, né? E ele era já de um nicho, vamos dizer assim. E aí o segundo passo, a segunda etapa é justamente isso, quando você é o segundo do mercado, o segundo da sua área. Chegou depois, novamente, você vai ter que trabalhar muito mais um marketing, um marketing mais exagerado talvez, tá? E a terceira etapa é quando já está bem acirrada essa disputa, já passou do primeiro estágio, do segundo, está bem acirrada essa disputa entre espaços das marcas, e aí cria-se novo mecanismo, que aí, como eu falei, são aquelas propagandas que saem um pouco do escopo principal do produto e remetem a detalhes. E aí, após isso, o quarto passo, a quarta etapa, que é vamos dizer assim, uma exacerbação, né, de um exagero ainda maior desse novo mecanismo. E por fim, a identidade, tá? São empresas que já adquiriram uma identidade no mercado, são bem conhecidas. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu particularmente gosto muito desse tema, tá? Pra gente que está no mercado de startups ou de micro startups, é bom conhecer essas etapas para saber aonde a gente está inserido e até tomar uma decisão a partir disso, né? De repente a gente está achando que o nosso produto é um produto disruptivo, e não é. Ele é simplesmente, já existem outros iguais, então a gente chegou como segundo do mercado. Então a gente vai ter que trabalhar a nossa propaganda e dizer por que o nosso é melhor. Ou de repente a gente já nem é mais o segundo aqui, mas já é um mercado bastante saturado, já tem bastante concorrência aqui, já é um mercado bem estabelecido. Então a gente vai chegar com um novo mecanismo aqui, mostrar diferenciais do nosso produto que talvez as pessoas não estejam enxergando dessa forma, tá? Então por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanharem até aqui, tá? Então até a próxima.